Fala, galera, bora atualizar o noticiário do Corinthians porque os bastidores estão pegando fogo. O clima ficou ainda mais pesado depois do desabafo de Memphis Depay nas redes sociais. O atacante, que segue em recuperação de uma lesão na coxa, resolveu se manifestar diante de tantas especulações que cercam sua vida dentro e fora de campo. E, olha, não foi qualquer declaração, não. Ele soltou um texto forte, em inglês, dizendo que muitas mentiras têm sido espalhadas, que existe uma campanha para manchar sua imagem e que, em breve, vai abrir o jogo de vez sobre tudo o que está acontecendo. É o tipo de posicionamento que mexe com os torcedores e aumenta ainda mais a pressão no ambiente do clube. A verdade é que o nome de Memphis tem estado em evidência desde que começaram a circular notícias sobre onde ele estaria morando em São Paulo. Uma postagem mostrando a vista de uma das suítes mais caras do mundo, localizada em um hotel de luxo na região da Avenida Paulista, gerou comentários por todos os lados. A diária desse espaço é avaliada em dezenas de milhares de reais, e logo muita gente fez a conta de quanto sairia um mês inteiro ali. O valor chegou a cifras astronômicas que beiram 8 milhões, algo praticamente impossível de alguém sustentar, mesmo sendo um jogador de alto salário. O ponto é que, quando um atleta desse porte decide se hospedar em um lugar tão exclusivo, isso chama a atenção. Afinal, não estamos falando apenas de conforto. A suíte em questão tem 3 andares, piscina de borda infinita, escada assinada por Niemeyer e até uma área verde com plantas nativas dentro do próprio espaço. É uma extravagância que foge completamente do padrão brasileiro e que virou notícia em todo o canto. Só que o que realmente incomodou o Memphis foi a associação desse luxo todo com a ideia de que o clube poderia estar bancando a conta, algo que não foi confirmado em nenhum momento. Muita gente começou a levantar suspeitas, questionando se o jogador estaria sendo responsável, se não estaria criando atrito nos bastidores e até mesmo se teria problemas com Dorival Júnior. E foi justamente esse tipo de rumor que fez ele perder a paciência. No texto publicado, Memphis deixou claro que não aceita ser alvo de campanhas difamatórias e que vai responder a quem tenta usá-lo em disputas políticas dentro do Corinthians. Ele falou até em karma, disse que está protegido por forças superiores e garantiu que não será manipulado como um atleta escravo, expressão forte que ele já havia usado em outras ocasiões para mostrar sua visão de mundo e de carreira. O desabafo surge em um momento delicado para o clube. A política interna do Corinthians anda tão confusa que até mesmo quem está lá dentro tem dificuldade para entender quem é a oposição e quem está no poder de verdade. Grupos que antes eram adversários agora se misturam, e nomes ligados a antigas gestões continuam aparecendo nos bastidores. No meio dessa guerra, o contrato de Memphis acabou vazando, algo que não acontece por acaso. É evidente que há interesses políticos por trás da exposição de números tão altos, justamente porque o holandês é um jogador caro e cada detalhe de seu acordo repercute mais do que qualquer outro. Apesar de todas essas polêmicas, o que se ouve de quem acompanha o dia a dia é que Memphis não costuma criar problemas com companheiros ou funcionários. Ele tem seu jeito peculiar, claro, mas não é de arrumar briga no vestiário. O episódio em que ele faltou a um compromisso, por exemplo, aconteceu depois de ele ter notificado o clube sobre atrasos de pagamentos. Foi um protesto, uma atitude discutível, mas que também mostra a insatisfação dele com a situação financeira do Corinthians. E aí entra outra questão, até que ponto o jogador tem razão em reclamar e até que ponto passa dos limites? Essa é a dúvida que circula entre torcedores e analistas. Enquanto isso, outro nome ganhou destaque nos bastidores, Fabinho Soldado. Surgiram rumores de que ele poderia estar ameaçado no cargo, ainda mais depois das eleições recentes no clube. Só que, pelo contrário, o que se comenta é que a vitória de Osmar Stabile deu mais tranquilidade para o dirigente trabalhar. Fabinho é visto como um dos pilares do vestiário, alguém que serve de ponte entre jogadores, comissão técnica e diretoria. Ele já recebeu propostas de outros clubes, inclusive para cargos mais altos, mas optou por permanecer no Corinthians e seguir no projeto. E isso é bastante valorizado internamente. Muitos jogadores, inclusive Dorival Júnior, teriam repensado sua permanência no clube se não fosse pela atuação direta de Fabinho. É ele quem negocia premiações, quem ouve os atletas nos momentos de crise e quem consegue manter o ambiente menos pesado em meio a tantas turbulências. Por isso,
quando um dirigente externo coloca em dúvida sua continuidade, o vestiário inteiro sente o impacto. A boa notícia, pelo menos, é que nesse momento não existe nada concreto sobre sua saída. Pelo contrário, há respaldo e confiança no trabalho dele. E se os bastidores já dão pano para manga, dentro de campo a situação também não está fácil. A lista de desfalques para o próximo jogo é extensa. Memphis segue fora, Garro e Carrillo também ainda se recuperam, Ranieri está em transição física e Charles sente dores no joelho. São muitas ausências que limitam as opções de Dorival. A novidade positiva é que José Martínez voltou a treinar normalmente e deve estar à disposição, assim como Breno Bidon, que cumpriu suspensão. Mas ainda assim, a equipe vai ter que se virar para enfrentar o Sport, fora de casa, em um duelo complicado pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians vem de uma sequência de bons resultados, com 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, e isso trouxe um pouco de alívio depois de semanas turbulentas. O time subiu na tabela, respira melhor e até começa a sonhar com algo maior. Mas para manter esse embalo, será preciso superar os desfalques e continuar firme também na Copa do Brasil. A verdade é que, dentro de campo, a equipe mostra sinais de evolução, só que fora dele o clima segue carregado com crises políticas, atrasos salariais e declarações polêmicas como a de Memphis Depay. E como se não bastasse toda essa turbulência, outro nome começa a rondar o noticiário do Corinthians: Gabigol. O atacante, atualmente no Cruzeiro, vive um momento de desconforto por estar na reserva e não escondeu a insatisfação após marcar um gol contra o Bahia. Ele deixou claro, na própria comemoração, que não está feliz com a situação. E aí entra a questão: será que o Timão pode virar um destino possível para ele no futuro? Nos bastidores, existe uma ala da diretoria corintiana que enxerga Gabigol como um reforço de custo-benefício mais interessante do que Memphis. O brasileiro tem um salário mais baixo, é 2 anos mais novo e carrega consigo uma história de protagonismo em grandes decisões, especialmente pelo Flamengo, onde construiu uma imagem de jogador decisivo. A ideia de trazer alguém com esse perfil agrada, mas ao mesmo tempo é preciso lidar com a realidade financeira do clube e com o fato de que Memphis ainda é a grande aposta do elenco. Vale lembrar que esse namoro entre Corinthians e Gabigol não começou agora. Já foram pelo menos 3 tentativas de aproximação em janelas de transferência anteriores. Em todas elas, a negociação acabou esbarrando em outros fatores, seja por valores ou pela concorrência de clubes com maior poder de investimento. Recentemente, quem venceu a disputa foi Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, que bancou a contratação contando com sua fortuna bilionária. Ainda assim, os laços entre Gabigol e dirigentes do Corinthians nunca se romperam de vez, e é por isso que seu nome volta à tona sempre que surge a possibilidade de mudança. A questão é que para o negócio realmente ganhar força, algo precisaria acontecer com Memphis. Uma saída dele, seja para a Europa ou para outro clube de peso, abriria espaço no orçamento e no elenco para que Gabigol entrasse em cena. Só que até agora não existe nada concreto sobre isso. O holandês segue vinculado ao Corinthians, e apesar dos rumores, ainda não há proposta oficial que o tire do Parque São Jorge. Tudo depende do desenrolar dos próximos meses, especialmente se ele conseguir recuperar sua forma física e voltar a ser decisivo em campo. Enquanto isso, o clima político continua agitado. A eleição recente manteve Osmar Stabile no comando até 2026, mas as disputas internas não cessaram. Há grupos interessados em retomar espaço e outros que não aceitam o peso de algumas contratações feitas na atual gestão. O contrato de Memphis, como já falei, virou munição nessa guerra, e isso explica boa parte da pressão em cima dele. Cada vez que o time não rende o esperado, a conta cai sobre o custo de mantê-lo. É o tipo de ambiente que desgasta qualquer atleta, por mais experiente que seja. E é importante lembrar que Memphis nunca viveu algo parecido na carreira. Ele já passou por clubes grandes na Europa, mas sempre em ambientes mais estáveis do que esse caos político corintiano. Agora, além de lidar com a recuperação de uma lesão, precisa administrar boatos de que estaria em atrito com o técnico, críticas sobre sua vida pessoal e cobranças por resultados que ainda não vieram. Não é à toa que resolveu se manifestar publicamente. Foi um grito de quem não aceita ser transformado em bode expiatório em meio a tantas disputas.
Do lado de Dorival Júnior, o desafio é manter o elenco focado no campo, mesmo com tanta turbulência fora dele. O treinador tem se esforçado para blindar o grupo, mas sabe que os jogadores sentem o impacto do que acontece nos bastidores. Quando surge a possibilidade de saída de alguém como Fabinho Soldado, por exemplo, é natural que isso mexa com todos, já que ele é uma figura de confiança dentro do clube. A estabilidade só foi recuperada depois que ficou claro que Fabinho permaneceria, e isso deu mais tranquilidade para os atletas. Agora, a preocupação maior é com os desfalques. A lista é extensa e compromete diretamente o planejamento para os próximos jogos. O Corinthians precisa de resultados para seguir subindo na tabela do Campeonato Brasileiro e para manter o ritmo na Copa do Brasil, mas cada ausência pesa. Dorival terá que encontrar soluções criativas, apostando em jovens da base e adaptando peças para suprir as lacunas. É um momento de teste para o elenco, e também para a capacidade de gestão do técnico em lidar com tantas adversidades. E no meio dessa maré agitada, o torcedor se vê dividido. De um lado, há quem defenda que Memphis precisa de tempo para mostrar seu valor, lembrando que jogadores desse nível são raros no futebol brasileiro. Do outro, há quem critique a contratação e veja em Gabigol uma alternativa mais viável, com mais identificação com o futebol nacional. Essa disputa de opiniões também reflete o ambiente interno, onde dirigentes têm visões diferentes sobre o caminho a seguir. O que se sabe é que o Corinthians não pode se dar ao luxo de repetir erros recentes. As finanças do clube estão no limite, e qualquer movimentação precisa ser bem planejada. Trazer Gabigol, por exemplo, exigiria não apenas uma liberação do Cruzeiro, mas também um acerto financeiro que não comprometa ainda mais a folha salarial. E se Memphis permanecer, fica difícil imaginar espaço para outro jogador de salário alto. Por isso, apesar das conversas de bastidores, a situação ainda é tratada com cautela. Enquanto isso, o time se prepara para o confronto contra o Sport, um duelo fora de casa que promete ser complicado. O adversário é sempre perigoso jogando em seus domínios, e o Corinthians chega com limitações importantes. A confiança está melhor depois da sequência positiva recente, mas ninguém esconde que a lista de ausências preocupa. É nessas horas que o elenco precisa mostrar força coletiva, já que não poderá contar com algumas de suas principais estrelas. O torcedor espera que, apesar de tudo, o time consiga manter o embalo e seguir firme nas competições. Afinal, mesmo em meio ao caos, o Corinthians tem mostrado capacidade de reação. A questão é até quando será possível sustentar isso sem resolver os problemas fora de campo. Porque, por mais que o time esteja em recuperação, os bastidores continuam sendo uma bomba relógio prestes a explodir. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um verdadeiro burburinho está tomando conta do futebol brasileiro. Rumores indicam que Felipe Coutinho, atualmente no Vasco da Gama, pode estar de mudança para o Corinthians. A notícia, ainda não confirmada oficialmente pelos clubes, tem movimentado torcedores, redes sociais e até especialistas do mercado da bola, que não escondem a empolgação com a possibilidade de ver o meia no timão. Segundo fontes próximas ao jogador, o interesse do Corinthians seria antigo e teria ganhado força nas últimas semanas, com conversas discretas entre dirigentes das duas equipes. Coutinho, conhecido por sua habilidade de criar jogadas e chutar de fora da área, seria um reforço estratégico para o time paulista, que busca mais criatividade e inteligência ofensiva para a sequência da temporada. A torcida corintiana, claro, já começou a sonhar com passes precisos, dribles desconcertantes e gols de placa, típicos do meia, que também traz consigo experiência internacional e bagagem de grandes clubes europeus. Do lado do Vasco, a possível saída do jogador é encarada com cautela. Embora seja um atleta que desperta atenção e possa gerar receita significativa em uma negociação, a equipe carioca sabe que perder Coutinho pode impactar diretamente no desempenho dentro de campo. O clima de expectativa, portanto, é palpável. Enquanto alguns torcedores lamentam a possibilidade de vê-lo partir, outros compreendem que transferências assim fazem parte do futebol moderno. No Corinthians, a notícia tem sido recebida quase como um estímulo à equipe. A diretoria busca reforços que elevem o nível técnico do elenco,
e a chegada de Coutinho poderia representar uma injeção de criatividade e liderança no meio-campo. Além disso, o jogador já é visto como alguém que poderia ajudar jovens talentos a se desenvolverem, com sua experiência e visão de jogo. Entre especulações sobre valores e tempo de contrato, o rumor só aumenta, e cada declaração de dirigentes ou jornalistas é analisada com lupa pelos torcedores. Enquanto a negociação não se concretiza oficialmente, a imprensa segue de perto cada movimento. Rumores apontam que o acerto pode ocorrer nas próximas semanas, dependendo de ajustes contratuais e interesses das partes. Se a transferência se confirmar, o Corinthians não só reforçaria seu elenco, como também enviaria um recado ao mercado: continua disposto a buscar grandes nomes para brigar por títulos e dar show dentro de campo. Até lá, a expectativa e o burburinho só crescem, mantendo torcedores e amantes do futebol na ponta da cadeira, aguardando o desenrolar dessa possível transferência que promete agitar o cenário esportivo nacional. O burburinho está lançado, Felipe Coutinho no Corinthians parece mais do que uma simples especulação, mas ainda precisa de confirmação. E enquanto isso, a torcida só conversa, debate e sonha com o que poderia ser uma das transferências mais comentadas do ano. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!